Quantas lâmpadas eu posso instalar em cada interruptor? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Um colega meu eletricista foi dar um orçamento e quando chegou lá na instalação, ele falou que, de acordo com o proprietário, estava queimando várias lâmpadas de um circuito que tinha 16 lâmpadas ligadas em apenas um interruptor. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Se nós formos seguir a lógica, a potência de uma lâmpada, a gente conseguiria instalar centenas de lâmpadas em apenas um interruptor. Como nesse caso aí, o proprietário instalou 16 lâmpadas de LEDs, algo em torno de 50 watts. Se considerar que ele estava colocando no fio 1,5 milímetro quadrado, daria para nós instalarmos aí uma centena de lâmpadas no mesmo interruptor. Mas, de acordo com a quantidade de problema que eu tenho observado isso acontecer, essa não é a recomendação que eu dou aos participantes do canal. Quando você faz vários circuitos de lâmpadas e traz aqui para apenas um disjuntor, para apenas um interruptor, o que está acontecendo? Tecnicamente falando, deveria estar tudo normal, você ligar e desligar aquela quantidade de lâmpada nesse interruptor sem dar problema nenhum. Só que nós sabemos que as lâmpadas, principalmente as lâmpadas de LEDs, elas causam reações diferentes na instalação das que as lâmpadas incandescentes causavam. Porque se trata de circuito eletrônico. A grande maioria das lâmpadas que nós temos hoje em dia no mercado são montadas através de circuitos eletrônicos ou funcionam através de circuitos eletrônicos. E é exatamente por isso que normalmente eu recomendo você limitar uma quantidade de lâmpada para determinados interruptores, Nunca colocar uma quantidade dessa expressiva de lâmpada com capacitores, com placas eletrônicas em apenas um interruptor. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Quando você visita esses canais e interage com esses canais, dando joinha, se inscrevendo, compartilhando as informações, nos dando sugestões, o YouTube entende que aquele canal ou aquele vídeo tem algo de interessante e passa a divulgar para mais pessoas. Com isso, com essa divulgação para mais pessoas, o canal tem aumentado o seu número de inscritos e também de visualizações. Nos ajude a melhorar as visualizações e inscrições dos nossos canais. A pessoa até falou para mim, nossa, mas 16 lâmpadas de algo em torno de 50 watts, não era para estar dando problema queimando, Tem coisas que não era para estar acontecendo mesmo. Só que eu acabei de falar que nós temos aí circuitos eletrônicos. Circuito eletrônico tem um comportamento de um circuito elétrico, diferente de um circuito elétrico, Nós temos ali em uma simples lâmpada, micros componentes, resistores, capacitores, fontes, diodos, etc. e tal. E cada componente desse tem um comportamento diferente naquela movimentação, aquele tanto de lâmpada ligada ao mesmo tempo. Quando você dá uma martelada aqui, vou dizer que eu estou ligando aqui, eu vou ligar,
Quando eu faço isso, lá nas lâmpadas é como se eu desse uma martelada na cabeça de um prego. Está chegando lá a tensão que foi planejada para aquela instalação. Podendo, naquele instante daquela pancada, por se tratar de circuito eletrônico, causar problema em apenas um único circuito eletrônico daquele, que vai interferir em todos os circuitos das 16 lâmpadas, ou vai interferir nas 16 lâmpadas. Porque elas foram ligadas, se chegou tudo aqui em um interruptor só, elas foram ligadas em ramificação, tipo árvore de Natal. Qual é a recomendação que eu dou? Geralmente eu gosto de dar recomendações. Por mais que a corrente esteja dentro, a carga, a corrente, tensão e a potência está dentro do planejado, então normalmente eu sugiro, por que você colocar 16 lâmpadas aqui nesse circuito, se eu posso dividir aqui, para 3 interruptores independentes, vamos dizer aí, arredondar um valor aí, 5 lâmpadas em cada interruptor, lá na mesma caixinha, no mesmo módulo. Se de repente 5 lâmpadas parou de funcionar, eu continuo com 10 lâmpadas acesas, facilitando inclusive que eu consiga arrumar essas 5 que estão com problema. Nesse caso aqui, a quantidade de lâmpada que tinha interligada no circuito, quando queimava uma ou duas, ficava apagada umas outras 4, 5 ou 6, quando não apagava tudo. Tá? Isso significa que a instalação não foi bem dimensionada, não foi dividida. Ali, embora chegou aqui em um interruptor só, ela poderia chegar com fios independentes. Tá? Se o problema fosse no interruptor, ia apagar todo mundo. Mas se eu tivesse problema de parte daquela instalação, não deveria ficar apagando ou queimando lâmpada. Essa é uma sugestão do canal, embora se você for lá pegar pela tensão, pelo fio e pela potência, dá para você colocar muitas lâmpadas no circuito, em apenas um interruptor, a sugestão que eu dou para você evitar dor de cabeça no futuro é simples. Nesse caso aqui dessas lâmpadas, aqui um módulo com 3 interruptores, eu acendo 5 por vez, isso aqui fica de acordo com a organização no salão ou na fileira. E se eu tiver problema de 5, eu tenho 2 acesas para clarear o ambiente, para que eu possa consertar aquelas lâmpadas que apresentaram problema. E sem contar que a quantidade de lâmpada que queima quando tem essa ramificação é bem maior do que quando você tem essa independência de ligar, de escolher, olha, eu vou ligar do canto, eu vou ligar só a do meio, eu vou ligar as 3, não tem problema. Mas aqui você fica na independência por ter separado aquele circuito único com aquele monte de lâmpada. Esse era o principal objetivo do vídeo, sugerir que quando você for fazer um circuito, por mais que a norma aprove aquele circuito, compete a você tentar melhorar um pouco mais aquele circuito, porque a ideia da norma é um ponto de referência. Quando a norma fala que o fio para TUG é 2,5, ali é uma referência mínima. Isso não quer dizer que eu vou usar todas as tomadas da minha instalação com fio 2,5. Eu posso pôr 4, dependendo da carga que eu vou instalar ali. Então você pode melhorar o seu circuito de lâmpada. E assim você vai ter um circuito de lâmpada que não vai estar queimando todo dia uma lâmpada. Segundo o rapaz que me falou, toda semana queimava 4, 5 lâmpadas daquele circuito. E aí eu sugeri para ele separar esse circuito pelo menos em 3 partes. E aí ia facilitar a possibilidade, a manutenção futura. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.